Ainda dá tempo de comprar do exterior com isenção de imposto de importação, tá? Eu sei que muito provavelmente você ouviu falar uma notícia que veiculou muito aí nos últimos dias sobre o aumento do imposto de importação nas compras do exterior. Isso é verdade, tá? De fato, o governo publicou uma norma que fez com que a alíquota saísse de 0, porque a gente tinha um patamar de isenção, e fosse para 20% em algumas ocasiões. Mas ainda dá tempo de deixar as suas comprinhas mais baratas e você vai aprender aqui nesse vídeo como e até quando você consegue fazer isso. Apenas para contextualizar vocês, não é a primeira vez que a gente trata desse tema aqui nesse canal, tá? A gente tem aí mais 2 outros vídeos que, se você quiser entender a fundo essa linha do tempo, que eu vou só dar aqui um contexto geral para vocês, basta acessar o vídeo e vocês vão entender com mais profundidade. Mas não tem como eu falar a data até quando vocês podem fazer essa compra sem pagar imposto de importação, se vocês não entenderem toda essa linha do tempo, mesmo que de uma forma bem geral, tá? Então, nesse vídeo aqui, eu vou explorar de uma forma bem superficial, só para fazer sentido para você. Quer mais profundidade? Clica nos links que a gente está colocando aqui para vocês na descrição e também nos cards, que você vai entender com mais profundidade. Mas sem mais delongas, né? Por que, Jéssica, você quer contextualizar isso? Me diz só a data. Se eu disser só a data, a resposta vai ser um sonoro depende. Então, eu preciso contextualizar para que você entenda onde você vai fazer a sua compra, até que data, e aí sim vai fazer todo sentido para você, tá bom? Então, vamos lá, prometo que eu vou ser bem rápida. Momento 1. Qual foi esse momento 1? A gente tinha ali que muitas pessoas começaram a fazer compras em sites internacionais por conta da popularização desses sites, dessas plataformas. Muitas pessoas começaram a testar, viu que chegava, fazia sentido, tinha preços bacanas e todo mundo começou a fazer essas compras nessas plataformas de marketplace internacionais, tá? Até esse momento, nós não tínhamos isenção de imposto de importação, tá? Por mais que muitas vezes você recebesse a sua compra na sua casa sem pagar absolutamente nada de tributo por conta dessa compra, ainda assim, naquele momento, não existia isenção. O que a gente tinha na norma naquela época? A gente tinha uma isenção de envios de até $50 de pessoas físicas para pessoas físicas. Quando você está comprando uma coisa do exterior, você está fazendo a compra de uma pessoa jurídica. Então, a gente não tinha isenção de imposto de importação nessa data. Só que com esse volume aumentando, você comprou, falou para sua amiga, olha, chegou a minha blusinha que eu comprei lá na Shein. Sua amiga vai fazer o quê? Vai comprar também. Olha, chegou o meu eletrônico que eu comprei ali no AliExpress. Outra pessoa vai fazer o quê? Vai comprar também. E aí começou a volumar. Começamos a ter um número enorme de compras que vinham do exterior e a fiscalização aduaneira passou a não dar conta de fiscalizar todos os pacotes. Então, nesse momento, o que a gente teve? Por mais que as compras elas estivessem sujeitas às alíquotas de imposto de importação e de ICMS, a Receita, ela não conseguia vistoriar tudo e por isso muitas vezes você recebia na sua casa sem nenhuma taxação. Eu não sei se vocês recordam dessa época, muitas pessoas falavam assim, recebi, não fui taxada. Até nos comentários dessas plataformas tinha esse tipo de informação. Não fui taxada ou fui taxada e foi tanto, né? Fui taxada, preferi deixar a mercadoria voltar. Enfim, a gente tinha uma série de possibilidades por conta dessa situação de haver a tributação, mas a Receita ela não conseguia acompanhar para conseguir tributar todo mundo. Esse é o primeiro momento. Feita essa contextualização, nós vamos para o momento 2. Qual é o momento 2? É quando as varejistas locais, percebendo que estavam perdendo espaço para esses marketplaces do exterior, começaram a colocar uma pressão enorme no governo, falando, olha, a gente trabalha aqui no Brasil e a gente paga nossos tributos, não é justo que se compre lá de fora e que essas empresas elas não paguem tributos. Porque aí, provavelmente, né, muito obviamente, até melhor dizendo, os produtos dela vão ficar mais baratos do que o nosso. Então, assim, poxa, a gente se constitui no Brasil, paga os tributos e vou perder mercado porque o de fora não está pagando. Então, veio toda essa pressão das varejistas, que nos levou ao terceiro momento, que foi qual o governo se pronunciando, informando que ia fazer aumentar essa fiscalização, né, de alguma forma, para conseguir pegar todos os pacotes que não tinham tributo pago e, enfim, tributar todas essas empresas
que traziam as compras do exterior para o território nacional. Então, esses dois momentos, eles são bem próximos, né? O segundo é a pressão das varejistas e o terceiro, que é justamente quando o governo se pronuncia, dando meio que um retorno para essas varejistas, falando, ó, fiquem tranquilos que a gente vai buscar essa arrecadação. Penúltimo item da nossa linha do tempo, chegamos no momento 4, que é quando começa a pressão popular. Então, assim, a gente tinha ali um cenário em que não tinha fiscalização e que as comprinhas, elas passavam sem tributação, e aí o governo se pronuncia falando, olha, agora a gente não vai deixar passar mais nada. E aí veio, então, a pressão popular. Várias pessoas se manifestaram, né, buscaram o governo. Na época, eu me lembro bem que até foram no Twitter do ministro da Fazenda e se manifestavam ali falando, não taxem nossas comprinhas, não taxem nossas blusinhas, enfim, foi uma pressão popular muito grande. E aconteceu exatamente o contrário, né? Por conta da pressão popular, em vez de a gente ter uma situação em que o governo passou a arrojar mais a fiscalização e garantir o recolhimento do imposto de importação e do ICMS, o governo publicou uma norma que isentou as compras de até $50 do imposto de importação. Mas vieram aí algumas condições que vão ser agora um momento chave para vocês entenderem até quando vocês podem comprar sem pagar imposto de importação. No momento em que o governo concedeu a isenção de imposto de importação, ele falou o seguinte, ó, vamos ter algumas condições para isso. A primeira é que se recolha o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, que é o ICMS de competência estadual. Então, a gente não vai cobrar o imposto de importação, que tem uma alíquota muito alta, que é 60%, né? Então, imagina, você vai comprar uma coisa de R$100, ela se torna 160 só por causa do imposto de importação, tá? Então, a gente tinha ali, ele isentando esses R$60, mas você começa a pagar o ICMS de 17%. Então, sua comprinha de 100 virou 117. Olha, no contexto que ela poderia virar 160, foi até, assim, uma medida, um meio termo mais levado para o contribuinte, né? Olha, você tem que pagar o imposto de importação e ICMS. Pague só o ICMS, que é muito menos, e a gente fica em paz. E aí foi quando o povo, né, a pressão popular cedeu nesse momento. Só que existia ainda uma condição. Para que o marketplace, né, essa empresa internacional de onde você faz a compra, pudesse remeter para você com a alíquota de imposto de importação zerada, isento desse imposto de importação e recolhendo o ICMS, essas empresas elas tinham que se inscrever num programa chamado Remessa Conforme. Esse programa ele foi criado pelo governo federal para que as empresas elas se inscrevessem, né, criassem ali o seu relacionamento com o governo, digamos assim, e declarassem de forma antecipada o envio dessas mercadorias para o território nacional. Então, antes mesmo de sair com essa mercadoria lá de outros países, ela já informa para o governo, ela registra uma declaração e nessa declaração consta lá todos os produtos que estão indo, qual é o valor desses produtos e ela já recolhe de forma antecipada o ICMS. Tanto é que se você observar agora, nessas plataformas, quando você faz a compra, aparece assim, né? Valor do produto, ICMS e valor total a pagar. E você já compra e já paga isso, né? Diferente daquele primeiro momento lá, que quando você era taxado para liberar a mercadoria, você tinha que fazer o recolhimento do tributo. Então, nesse momento, houve realmente uma publicação de uma norma isentando o imposto de importação e passando a exigir somente ICMS, mas exigiu das empresas que vendiam essa declaração antecipada e esse recolhimento antecipado do imposto. E aí tudo começou a fluir muito melhor, o povo, digamos assim, meio que aceitou isso, as varejistas não tinham o que fazer naquele momento, encontrou-se um meio termo, garantiu-se a arrecadação estadual e aí tudo parecia estar ok, até que a gente chega no quinto momento, que é esse que nós estamos agora. No cenário atual, o que é que nós temos? Uma publicação de uma nova norma, tirando aquela isenção que a gente ganhou lá na época do Remessa Conforme do imposto de importação e passando a tributá-lo a uma alíquota de 20%. Então, lembra lá na instituição do Remessa Conforme, o imposto de importação ficou isento e a gente teve a instituição, né, do ICMS de 17% para as empresas que se cadastrassem. Elas não pagariam II, mas pagariam o ICMS. Pronto, agora essa alíquota do II, ela foi elevada para 20% nas compras, né, internacionais de até $50. Então, se você comprar do exterior, aí você vai ter uma nova tributação agora de imposto de importação de 20%, mais os 17% do ICMS. Dá 37% de tributo incidindo sobre
sobre a sua compra. E aí você pode ficar achando que é uma conta bem simples, né? E falando assim, olha, então se eu comprar um produto de R$100, ele vai custar 137. Não é verdade. Uma prática muito comum aqui no Brasil é fazer tributo e incidir sobre tributo. Então, nesse caso, se sua mercadoria ela for R$100, você vai primeiro aplicar os 20% do imposto de importação. E o imposto de importação vai ser R$20 realmente. E aí, você terá uma base de 120 para aplicar o ICMS. Então, para achar o ICMS, primeiro você calcula o imposto de importação. Mercadoria de 100, aplica 20%, acha 120 e sobre os 120 você aplica os 17. E você vai ter um acréscimo aí de R$40,40 na sua compra e não de 37 se você aplicasse sobre a base única de R$100, tá? Então, essa é a nova configuração, esse é o nosso novo momento nas compras internacionais. E agora, finalmente, a gente vai entender até quando eu consigo pagar, até quando eu consigo comprar, melhor dizendo, sem pagar esses 20% do imposto de importação. Agora que você contextualizou tudo, Jéssica, me explica até quando, porque eu vou correr com as minhas comprinhas. A medida que elevou a alíquota do imposto de importação para 20% nas compras internacionais trouxe o seguinte, vamos lá. Olha, todas as declarações de importação registradas a partir de 1º de agosto vão ter ali a sua tributação de imposto de importação em 20%. Ou seja, as declarações de importação registradas até 31 de julho terão, então, ali a sua isenção do imposto de importação preservadas. Então, por que eu falei daquele sonoro depende lá no começo do vídeo? Porque depende. Vamos supor que a sua empresa, que você está fazendo uma compra, está inscrita no Remessa Conforme. Se essa empresa está inscrita no Remessa Conforme, ela faz a declaração de importação, ela registra essa declaração antes da saída da mercadoria do seu país. Então, vamos supor que a gente faça uma compra hoje em uma empresa lá da China que está registrada no Remessa Conforme. E ela já faz de imediato o registro da declaração de importação, ou que ela use aí 5 dias que sejam para fazer o registro dessa declaração de importação. Se hoje é dia 14, ela vai registrar no máximo dia 19, usando esses 5 dias de margem de segurança. Pronto, se ela está registrando no dia 19 de julho, é antes de 1º de agosto. Então, ela vai fazer essa venda com isenção do imposto de importação. Agora, vamos supor que você está comprando de uma empresa que não está inscrita no Remessa Conforme. E olha como a nossa linha do tempo está fazendo todo sentido aqui, tudo que eu construí para vocês ao longo desse vídeo. Então, a gente tem ali uma empresa que só, se ela não está inscrita no Remessa Conforme, ela só registra a declaração de importação quando essa mercadoria chega no Brasil. Então, vamos supor que você está comprando de uma empresa, hoje, dia 14 de julho, que não está inscrita no Remessa Conforme. Pronto, o prazo de entrega dessa mercadoria é de, por exemplo, 30 dias. Vamos chutar qualquer coisa aqui, 30 dias. Então, se hoje é 14 de julho, ela vai chegar com essa mercadoria aqui no Brasil no dia 13 de agosto. 13 de agosto é depois de 1º de agosto, que é quando começa a viger os 20% do imposto de importação. Então, como ela só registra quando chega aqui, porque ela não está inscrita no Remessa Conforme, essa compra vai ter imposto de importação incidindo sobre a sua mercadoria ali que você adquiriu. Então, por isso, o depende, e por isso é importante você entender toda essa linha do tempo que nós construímos até agora. E agora, o grande finale. Quais são as empresas que estão inscritas no Remessa Conforme, Jéssica? Porque eu já vou correr e deixar minhas comprinhas mais baratas, vou comprar logo essa semana para não correr risco. Antes de eu dizer isso para você, claro que eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal. Comenta aí se aconteceu com você alguma coisa, se você comprou, se você foi taxado, se não foi. Depois do dia 1º de agosto, esse vídeo vai ter muito comentário, porque eu quero saber tudo que aconteceu com vocês aí. Vocês compraram com empresa que está inscrita no Remessa Conforme? Compraram de empresa que não está inscrita no Remessa Conforme? Me deixem saber. Então, eu vou agora sim dar esse grande finale, porque você já curtiu, você já enviou para sua amiga esse vídeo, você já se inscreveu no nosso canal. As empresas que estão inscritas no Remessa Conforme, coloca aí, editor, por favor, todas as suas logomarcas aqui nesse vídeo, para que todo mundo já saiba de onde pode comprar o mais rápido possível para deixar as suas comprinhas mais baratas. Além das empresas que já estão inscritas, vou deixar também aqui nos comentários as empresas que estão em processo de inscrição. Elas ainda não estão inscritas no Remessa Conforme nessa data, 14 de julho, mas elas estão buscando ali se cadastrar, até porque a partir de 1º de agosto, por mais que haja a alíquota
alíquota de 20%. Se ela não estiver inscrita, ela fica sujeita à alíquota de 60%, e isso pode inviabilizar suas operações aqui para o Brasil. Então, por isso, elas já estão buscando também essa inscrição. E agora que você já está cheio de informação, não deixa de comprar mais barato, corre e aproveita antes que entre em vigor aí a nova alíquota de 20%. E uma opinião pessoal para a gente encerrar esse vídeo. Percebam. Tínhamos um momento em que não tínhamos tributação nenhuma, né? Até tínhamos, mas não tinha como fiscalizar. Depois foi iniciada uma tributação de 17%, agora já foi instituída 20% além dos 17%. Opinião pessoal, essa alíquota ela vai ser acrescida ao longo dos anos, dos meses, ou enfim, ao longo do tempo, para que se chegue nessa alíquota padrão de 60%, que é praticada nas remessas internacionais ali de pequeno valor, tá? E antes de finalizar, medicamentos continua isento de imposto de importação nas compras de até $10 mil. Agora sim, agora você já sabe tudo. Não esquece de enviar esse vídeo para o maior número de pessoas para que elas consigam utilizar essa informação. E eu espero você, como sempre, no nosso próximo vídeo.